Bem-vindo de volta. Hoje estamos novamente com o grande Alex Kreiner, analista de mercado, autor e ex-gestor de fundo de hedge. Obrigado por voltar ao programa. Obrigado pelo convite, Glenn. É sempre bom participar com você. Um abraço para todo mundo que está ouvindo e assistindo. Então, nos últimos 4 anos, a gente viu a OTAN escalando de forma gradual e, ao mesmo tempo, minando pouco a pouco a credibilidade da dissuasão russa. E o que a gente percebe é que a moderação e a cautela da Rússia acabam sendo interpretadas como fraqueza. Quer dizer, é isso que todas as manchetes estão dizendo. Que a Rússia não tem mais linhas vermelhas, que não ousa retaliar, basicamente. Parece que a paciência da Rússia pode ter chegado ao fim. E a pressão para reagir está ficando muito forte. De novo, é difícil separar o que é propaganda e o que é guerra de informação. Mas agora a gente vê que os russos estão atacando Kiev com bastante intensidade. Os russos alertaram os europeus e os americanos para retirarem seus diplomatas de Kiev. A gente tem visto alguns drones ucranianos caindo sobre a Letônia. E mais recentemente, as notícias estão dizendo que um drone russo atingiu um prédio residencial na Romênia. De novo, não dá para ter certeza do que realmente aconteceu. Quero dizer, será que foi um aviso da Rússia ou uma operação de bandeira falsa do lado ucraniano? Eu não saberia dizer. Pode ser qualquer um dos dois. Mas eu queria saber, como você está avaliando esse episódio? A gente está vendo uma escalada rápida? Olha, a gente viu, acho que ontem ou anteontem, o Vladimir Zelensky mandar uma carta por Trump, que soava bem desesperada, pedindo para ele enviar os mísseis de defesa aérea Patriot PAC-3 por causa desses ataques esperados contra Kiev. Isso mostra que os ucranianos estão realmente numa situação difícil, que não têm defesas e que entendem que o ataque russo vai causar um grande estrago no governo ucraniano e na administração do país. E eu ficaria muito surpreso se, dadas as circunstâncias, os russos achassem que seria uma boa ideia lançar um drone contra um prédio residencial na Romênia. Qual seria o propósito disso? Isso não traria nenhum benefício para os russos, mas traria vários para os ucranianos, porque, sabe, eu vejo o Zelensky um pouco em pânico, como se ele estivesse percebendo que o fim está bem perto para ele. E se agora a Rússia atacasse um país membro da OTAN, isso poderia ser usado como motivo para invocar o artigo 5, unir a OTAN e começar uma grande guerra para salvar a Ucrânia ou o regime do Zelensky. Então, se eu estivesse conduzindo desse incidente, meu primeiro suspeito seria o regime do Zelensky, não os russos. Os russos têm sido extremamente cuidadosos para não dar a nenhum país membro da OTAN qualquer pretexto, qualquer motivo para invocar o artigo 5. Porque, primeiro, os russos não querem essa guerra. Eles não querem uma guerra contra a OTAN unida. Segundo, se eles atacarem qualquer país membro da OTAN, eu acho que o primeiro da lista seria o Reino Unido, depois a Alemanha, e se realmente decidissem atacar o Reino Unido ou a Alemanha, provavelmente mirariam em bases militares, mirariam em fábricas de armamentos, poderiam mirar em lugares como a sede do MI6, não em um prédio residencial, e muito menos com um drone. Seria muito provavelmente com algo pesado como Kings Hall. Então eu presumiria que isso vai acabar se revelando um ataque de bandeira falsa. Não seria o primeiro feito pelos ucranianos, sabe? Primeiro teve aquele caso em que, supostamente, 2 mísseis russos foram disparados contra uma fazenda na Polônia. Não lembro exatamente quando foi, talvez em 2022 ou 2023. E depois se descobriu que era um ataque de bandeira falsa, porque os mísseis tinham sido lançados da própria Ucrânia. Depois também tivemos aqueles drones russos lançados, acho que contra a Polônia de novo, que acabaram sendo drones russos recuperados, feitos de isopor, construídos para parecer com os drones Shahed,
justamente para atrair o fogo dos mísseis de defesa antiaérea da Ucrânia. The air defense missile fire from Ukraine, and they were scotched with the duct tape and then launched at E eles foram colados com fita adesiva e depois lançados contra a Ucrânia. Mais uma tentativa de, talvez acionar o artigo 5. Então, um drone lançado contra um prédio residencial na Romênia, eu imagino que seja mais uma tentativa de alcançar o mesmo objetivo. Seria muito conveniente para os ucranianos ter toda a OTAN unida do lado deles nessa guerra, mandando reforços, por assim dizer. Mas isso não teria nenhum propósito para os russos. Além disso, atacar qualquer país tem um efeito claro. O espectro político se fecha e as pessoas, quando sentem que estão sendo atacadas, se unem em torno dos seus líderes e ficam muito mais dispostas a ir para a guerra. E é exatamente isso que os russos certamente querem evitar, porque eles veem que a classe política europeia está se desintegrando, que os partidos que estão no poder agora estão perdendo apoio e continuam perdendo. Então, por que eles dariam esse tipo de evento catalisador que poderia reverter tudo isso e fazer as pessoas ficarem mais dispostas a entrar em guerra contra a Rússia? Para mim, todo esse episódio não faz o menor sentido se for algo vindo da Rússia. E olha, foi a CNN que noticiou que era um drone russo. Edwin Karaduri. É muito melhor prever Vitalik se verdade. Então, eu também fiquei pensando se os russos poderiam, de alguma forma, mandar um tiro de advertência, um aviso, e fazer isso de um jeito que ainda tivesse uma certa negação plausível. Mesmo assim, a gente talvez esperasse que o alvo fosse algo como a Letônia ou a Estônia. A Romênia chama um pouco mais a atenção, então, acho que um certo ceticismo saudável é uma boa ideia nesse caso. Mas também, de novo, há poucas horas, a gente viu o Dmitry Medvedev, o ex-presidente da Rússia. Ele fez um comentário em que, mais uma vez, fala diretamente aos cidadãos da União Europeia. E ele escreveu o seguinte: cidadãos dos países da União Europeia, vocês precisam entender que suas autoridades entraram unilateralmente em guerra com a Rússia. Então fiquem atentos e não se surpreendam com nada. O sono tranquilo acabou, mas vocês sabem a quem perguntar o motivo. Mais uma vez, ele faz o papel do policial mau, enquanto Putin fica com o papel do policial bom. Mas esse comentário sobre os líderes da União Europeia terem começado uma guerra com a Rússia, eu imagino que isso tenha muito a ver com o fato de os líderes europeus estarem falando abertamente sobre o objetivo de atacar profundamente dentro do território russo. Eles estão falando em produzir essas armas em massa. E claro também sobre o uso dos territórios bálticos para atacar a Rússia, supostamente com drones ucranianos. Tudo isso, basicamente, levou a uma retórica de que a União Europeia teria entrado em guerra ou atacado a Rússia diretamente. Do ponto de vista do Kremlin, o que você acha que é a visão deles? Quer dizer, que ações dos governos europeus, na sua opinião, ultrapassaram a linha entre um envolvimento indireto e, para usar as palavras do Medvedev, o ponto em que eles teriam entrado em guerra com a Rússia, ou seja, sugerindo uma guerra direta. Bom, se a gente voltar ao relógio uns 4 anos, ou mesmo 3, vamos lembrar que houve uma discussão bem cuidadosa sobre fornecer armas para a Ucrânia. Chegou o momento em que começaram a falar em dar caças F-16 para eles. E aí veio o debate. Não podemos fornecer F-16, porque o F-16 pode carregar uma ogiva nuclear. E se ele pode carregar uma ogiva nuclear, e a gente entrega F-16 para eles, isso pode ser visto como uma escalada nuclear. E os russos teriam o direito de responder contra nós. Então não deveríamos fazer isso. Agora parece que todas essas restrições foram retiradas e estão fornecendo abertamente armas para os ucranianos atacarem dentro da Rússia.
bragging about it practically. Quer dizer, os britânicos estão praticamente se gabando disso. Eles estão se gabando de fornecer mísseis Storm Shadow para os ucranianos atacarem dentro da Rússia. Todo mundo entende que não dá para simplesmente entregar esses mísseis. Também é preciso enviar pessoal para coordenar esses ataques. Então eu acho que a declaração do Medvedev pode ser interpretada de mais de uma forma. Para deixar mais claro, se você estivesse atirando na casa do seu vizinho para matar ele e destruir a casa, e eu estivesse te trazendo as balas, eu seria visto com razão como cúmplice, como coautor. E isso me tornaria um alvo legítimo na defesa e na retaliação do vizinho. E ninguém pode dizer que eu sou um simples espectador inocente nessa história. Então essa é a posição que a União Europeia assumiu e também a OTAN em relação ao conflito na Rússia. Agora, quando a gente fala em tiros de advertência, esse tiro teria que ser algo muito bem pensado. Por exemplo, como os iranianos fizeram há alguns dias, quando atingiram um gerador numa usina nuclear dos Emirados Árabes Unidos. Porque a mensagem foi: olha o que a gente é capaz de fazer. Eles não quiseram danificar a usina nuclear, não quiseram causar um desastre ambiental, nem destruir a instalação, mas quiseram mostrar que podem atacar, que conseguem atingir precisão e que podem fazer isso quando quiserem. Então, um tiro de advertência inteligente seria aquele que acerta algo delicado, algo importante, mas sem causar grandes danos e sem deixar vítimas. Jogar um drone contra um prédio residencial me parece um tipo de tiro especialmente burro, e ainda mais burro se a intenção for dar um aviso. Se a gente olhar para a história das ações militares da Rússia, dá para ver que eles têm sido extremamente criteriosos e cautelosos na escolha dos alvos, no que atacam e quando atacam. Eles têm mostrado bastante contenção para não piorar a situação. Quando atingiram Kiev há alguns dias, os relatos variaram, mas parece que houve entre 0 e 2 vítimas civis. Então não é simplesmente vamos atacar Kiev aleatoriamente e o que explodir, explodiu. Isso foi claramente algo muito bem direcionado. Por isso eu diria que provavelmente foi uma tentativa ucraniana de criar um cenário de falsa bandeira, talvez por algum tipo de pânico. Porque se fosse uma operação de falsa bandeira bem planejada, teria que ser algo que não gerasse dúvidas, e sim uma reação emocional forte. Teria que provocar uma reação emocional intensa na Romênia e no resto da Europa. Teria que ser algo, sabe, como o 11 de setembro, quando 3.000 americanos morreram. Isso sim seria uma falsa bandeira de verdade. Essa aqui não é. Essa pode ter sido até um erro. Maybe even a mistake. Pois é, vale lembrar que o presidente Putin foi questionado sobre o drone, e o primeiro comentário dele foi: bom, quem disse que esse drone era russo? Basicamente, ele descartou o assunto. Então, mais uma vez, não dá para tomar nada ao pé da letra. Mas ainda assim, é importante notar que os russos estão dizendo que não foram eles. E como você mencionou, já houve precedentes, então não dá para tirar conclusões apressadas. Agora, outro ponto, em relação a uma possível escalada, são os comentários que estão vindo de Kiev, dizendo que Belarus poderia estar planejando entrar na guerra. Por isso, os ucranianos têm dito que talvez ataquem primeiro. A última informação que vi é que já teriam selecionado centenas de alvos em Belarus, prontos para serem atingidos caso decidam seguir adiante com isso. Mas como você avalia isso? Quero dizer, se isso acontecer, seria uma área muito perigosa de escalada. Porque, se os ucranianos atacassem Belarus, ou se o que o Zelensky disse for verdade, que os bielorrussos poderiam se envolver, eu acho isso duvidoso neste momento. Mas pode ser que aconteça. Parece uma escalada bem insana, porque os europeus provavelmente se envolveriam de forma ainda mais direta num ataque contra Belarus, mesmo com o fato de haver ali uma dissuasão nuclear russa. Então eu não sei. Como você avalia esses comentários vindos da Ucrânia?
Well, I did see some reports that said Eu vi alguns relatos dizendo que há tropas se reunindo na Bielorrússia, ao norte da Ucrânia, para um possível ataque a Kiev. Mas essas não são tropas bielorrussas, são tropas russas na Bielorrússia. E eu acho que os ucranianos estão muito preocupados que os russos estejam se preparando para lançar um ataque final, para tentar encerrar essa guerra. O perigo é que esse ataque venha do norte, como no começo da chamada Operação Militar Especial, e que eles avancem direto em direção a Kiev. military operation and that they will go straight for Kiev. So I think they're not worried. Então eu acho que eles não estão preocupados à toa. Mas pelo que eu entendo, não se trata do próprio exército da Bielorrússia, e sim de tropas russas que estão baseadas dentro do país. Os ucranianos talvez estejam um pouco em pânico, e eu realmente não sei que propósito, nem do ponto de vista deles, teria atacar alvos na Bielorrússia, porque isso colocaria a Bielorrússia na guerra. Aí eles estariam lutando contra dois inimigos em duas frentes, em vez de apenas defender Kiev. Mas eu acho que talvez isso seja só resultado de um certo pânico. Eu sinceramente não vejo que propósito isso teria, além de simplesmente reagir por impulso, atacar e explodir coisas. Other than just lashing out and blowing things up. And how about the Baltic region, though? Do you think E quanto à região do Báltico? Até que ponto você acha que isso pode se tornar um ponto de tensão? Porque tem duas coisas que me preocupam. A primeira são todos esses relatos, que já foram confirmados, de drones ucranianos atacando através dos estados bálticos. E a segunda é que o Mar Báltico é muito importante para os exportadores de energia da Rússia. A União Europeia já comentou várias vezes que reduzir ou atingir as exportações de energia russas seria uma estratégia central, ou algo que, como eles dizem, poderia enfraquecer ou diminuir o dinheiro que a Rússia tem para gastar na guerra. Você vê algum ponto de conflito aí? Acha que os russos mandaram algum sinal? Que a União Europeia está recuando um pouco? Ou para onde você acha que isso está indo? I think that there's no doubt about the fact. Eu acho que não há dúvida de que a região do Báltico está sendo preparada como o próximo fronte na guerra contra a Rússia. Porque a gente precisa ter em mente que isso não é só uma guerra entre Rússia e Ucrânia por disputas locais. Essa guerra foi orquestrada pelas potências ocidentais para enfraquecer, desestabilizar e mudar o regime na Rússia. E eu diria que havia uma expectativa total de que a Rússia seria derrotada, que entraria em colapso, não apenas por causa do conflito militar. A ideia é parecida que aconteceu com a União Soviética no Afeganistão. Drawing the Soviet Union into a war in Afghanistan. But also because then Mas também porque, a guerra começou em fevereiro de 2022. E aí, em março do mesmo ano, o Ocidente já tinha preparado com antecedência um enorme pacote de sanções, o maior já imposto a qualquer país na história. Eles realmente esperavam que a economia russa fosse entrar em colapso e que isso levasse talvez a uma revolta social na Rússia, que o povo protestasse contra a guerra e contra as condições econômicas e que isso pudesse derrubar o governo de Vladimir Putin. Mas isso não aconteceu. E agora eles estão perdendo a guerra. E está muito claro que não tem como reverter essa derrota. A gente sabe que eles já vinham tentando manipular a região do Báltico para abrir uma segunda frente, mas isso meio que desmoronou desde que Donald Trump chegou à Casa Branca. Então eu acho que a próxima frente secundária seria o Mar do Norte, o Mar Báltico, os países bálticos. Mas não só os países bálticos, porque o Reino Unido criou uma nova aliança chamada Força Expedicionária Conjunta, que une as marinhas de 10 países do norte da Europa, incluindo Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, os Estados Bálticos e o próprio Reino Unido. Toda essa aliança opera de forma integrada, a partir de um quartel-general em Londres, sob comando britânico. E se você ler as declarações e os documentos que foram assinados, fica claro que tudo isso foi feito com o objetivo de confrontar a Rússia. O prazo que eles estabeleceram é entre 2029 e 2030.
porque o grande desafio é sincronizar os sistemas. Cada marinha desse grupo tem sistemas diferentes, munições diferentes, armamentos diferentes. Different systems, different ammunitions, different weaponry. And so the big work is to Então o grande trabalho é colocar tudo sob os mesmos padrões, para que todos possam usar os mesmos sistemas, coordenar, cooperar e usar a mesma munição, as mesmas peças de reposição e tudo mais. Assim eles se tornam uma força de combate mais eficiente. Mas isso não dá para fazer da noite para o dia. Eu acho que a ideia é provocar a Rússia a entrar num conflito, talvez bloqueando o comércio dela em direção ao Oceano Atlântico, restringindo o tráfego de navios russos e coisas do tipo. Mas eu acho que isso não pode ser feito agora. Se eles provocassem a Rússia num conflito nos países bálticos, seria algo prematuro para eles. E talvez isso até acabasse destruindo a própria aliança. and then maybe that would even destroy their alliance. I mean, like if Russia marched into the Baltic states. Quer dizer, se a Rússia invadisse os países bálticos e tomasse a Estônia, a Letônia e a Lituânia, eu acho que o povo finlandês pensaria 2 vezes antes de entrar em guerra contra a Rússia. Eu vejo que eles estão se preparando para isso, mas não acho que vão estar prontos no futuro próximo. E se você começa uma guerra antes de estar pronto para lutar, tudo que você preparou pode acabar sendo desperdiçado. Então eu acho que esse conflito não é para agora. Mas, quem sabe, posso estar errado. Acho que esse pânico generalizado que está se espalhando entre os membros da OTAN pode... Tenho certeza de que há vozes lá dentro dizendo algo como não, vamos começar logo, a gente resolve as coisas no caminho. Bom, você mencionou as sanções que, em teoria, deveriam derrubar a Rússia. E eu lembro que, desde o primeiro dia, eu sempre disse que isso seria um grande problema. Porque, veja, os russos tinham como diversificar suas exportações. Já os europeus não tinham como diversificar suas importações. Então, por esse motivo, sim, os russos se sairiam bem e os europeus, não. E, na verdade, eu acho todo esse cenário meio absurdo, porque continuo ouvindo políticos europeus dizendo que agora tem segurança energética, só porque se cortaram completamente da Rússia. Olha, segurança energética normalmente é definida como ter um fornecimento de energia acessível e confiável. E, em geral, o ideal é ter vários fornecedores, para que o mercado favoreça o comprador. Assim, o preço cai, e se alguém tentar exercer pressão, impor condições políticas ou algo do tipo, você simplesmente muda para outro fornecedor. Mas os líderes europeus parecem acreditar que se cortar do principal fornecedor é o mesmo que garantir segurança energética. E o resultado disso seria ver a Europa se desindustrializando, ficando mais fraca, enfrentando problemas socioeconômicos internos. Isso acabaria gerando uma crise de legitimidade política, porque a liderança perderia todo o apoio. Então, o surgimento de alternativas populistas não testadas, de novo, tudo isso alimentando a instabilidade. Enquanto isso, o gás russo seria enviado para o leste, e aí ele passaria a impulsionar a economia chinesa e outras economias orientais, em contraste com a europeia. As empresas europeias teriam que acompanhar o gás russo barato, mudando suas operações para a China, se quisessem continuar competitivas. Quer dizer, a falta de bom senso nisso tudo parece bem profunda. Mas, enfim, você é o analista de mercado aqui. Até que ponto o rompimento dos laços econômicos da Europa com a Rússia aumentou ou reduziu a competitividade industrial? Em grande medida, em uma medida realmente enorme. Quer dizer, se você olhar a tendência da produção industrial da Alemanha, ela simplesmente virou. A curva ia assim e depois de 2022 começou a cair. E mês após mês, trimestre após trimestre, a produção industrial europeia, quer dizer, alemã, vem diminuindo. As empresas estão anunciando demissões praticamente todo mês. E eu acho que, neste mês, os anúncios de demissões chegaram perto de 500.000 de empregos. Isso é absolutamente catastrófico para a Alemanha. E não parece haver nenhuma intenção, nenhum desejo
Nenhuma disposição de tentar reverter isso, de dizer cometemos um erro, precisamos voltar atrás, precisamos conversar com os russos e reativar o gasoduto Nord Stream 2, o que quer que ainda reste dele, um dos 4 tubos. Os russos disseram que um dos 4 dutos ainda está intacto, é só dar a palavra e o gás volta a fluir. Mas para eles agora isso seria uma derrota, seria admitir o fracasso. Então preferem sacrificar centenas de milhares de empregos na Alemanha e em outras partes da Europa, em vez de reconhecer que cometeram um erro. E o resto do continente inteiro fica refém dessas pessoas. E não é só a quantidade de energia disponível, é também, claro, o preço, que torna a indústria europeia totalmente sem competitividade. A tendência continua, está enraizada. Não há sinal de reversão. E eu acho que isso vai continuar. E violento. Mas eu também desconfio que isso pode ser, em parte, algo planejado, ou melhor, talvez nem em parte, talvez seja totalmente intencional, porque não dá para fazer uma população aceitar uma guerra se ela é próspera, se as pessoas enxergam um futuro promissor, se tem boas perspectivas de carreira. É preciso empobrecer as pessoas, criar níveis muito altos de desemprego entre os jovens. Aí você oferece para os rapazes uma carreira militar e diz, olha, entra para o exército que vai dar tudo certo. Você vai ter um emprego, uma aposentadoria, plano de saúde, todos esses benefícios, mas vai ter que ir lá matar os russos por nós. E sabe, quando as pessoas estão desesperadas, uma carreira militar pode até parecer uma boa ideia. Não, eu costumo pensar que a corrupção massiva na Ucrânia não é necessariamente algo que os líderes europeus queiram eliminar. Porque se essa corrupção não existisse, todo esse dinheiro que está sendo injetado lá deixaria de servir para direcionar o governo ucraniano para um caminho que ele talvez não seguisse por conta própria. É difícil acreditar que as autoridades ucranianas teriam levado essa guerra tão longe sem ter buscado uma diplomacia séria com os russos antes. Quer dizer, já se passaram 4 anos e meio nisso tudo e ainda nada. Bom, quase 4 anos e meio. Mas se os europeus entrarem nessa guerra contra a Rússia e ela não escalar para um confronto nuclear, o quanto você acha que eles estão realmente preparados para uma longa confrontação sem o apoio dos Estados Unidos? Eles não estão preparados, nem um pouco, não tem nada. Os exércitos deles são pequenos demais, incapazes de lutar numa guerra terrestre. Sem os americanos, eles não têm a infraestrutura logística essencial para esse tipo de guerra. E olha, o acesso deles a informações de inteligência via satélite é bem limitado. E quando a gente fala em defesa aérea, eles praticamente se desarmaram. Ainda tem alguma coisa, mas está longe de ser o suficiente para enfrentar a Rússia. Porque agora já não se trata mais de interceptar alguns mísseis balísticos grandes e caros. Agora são centenas, talvez milhares de drones baratos, extremamente eficazes e extremamente destrutivos. E depois muitos outros milhares de iscas ainda mais baratas. Sabe, drones que parecem de verdade, voam como os de verdade, soam como os de verdade, mas são só maquetes de isopor. E aí você precisa usar um míssil de 1 a 4 milhões de dólares para derrubar isso. Os russos podem mandar onda após onda, sem parar, até não sobrar nenhuma defesa aérea. A Europa não está nem um pouco preparada para isso. Mas não são os povos europeus que querem essa guerra. São pessoas sentadas em bancos de Wall Street, nos bancos da City de Londres e também em lugares na Suécia, na França, na Alemanha. São elas que querem essa guerra. E isso é tão urgente para eles que preferem sacrificar a Europa e mais milhões de pessoas nessa guerra, em vez de simplesmente desistir e buscar outro modelo de negócio. Lembre-se, eles não precisam derrotar a Rússia. Essa não é a ideia. Basta fazer a Rússia sangrar, enfraquecê-la, desestabilizar o governo atual
e tentar colocar lá um Juan Guaidó, um Volodymyr Zelensky, um Boris Yeltsin, enfim, um presidente fantoche deles, que abra de par em par os portões de Troia para os bancos e corporações do Ocidente. Assim eles podem explorar a riqueza russa, os recursos naturais e a força de trabalho do país. Essa sempre foi a motivação por trás de todas essas guerras. E a Rússia é o país mais rico do mundo em recursos naturais, com 144, 150 milhões de habitantes. In terms of natural resources, and 144, 150 million. A força de trabalho mais bem educada do mundo, segundo a OCDE. E é isso, sabe? Esse é o grande prêmio que eles querem. Eles nunca vão desistir disso. Então vão continuar tentando inventar guerras, porque enquanto essas guerras continuarem, existe a chance de alguma forma, conseguir derrubar Vladimir Putin, colocar um fantoche no poder e depois saquear a Rússia até o osso. And then loot Russia to the bone. Well, in this war against Russia, though, Olha, nessa guerra contra a Rússia, alguns dos suspeitos de sempre eram bem previsíveis. Como você costuma dizer, os britânicos, eles sempre parecem estar na linha de frente em qualquer campanha contra a Rússia. E claro, os países bálticos e a Polônia, dá para dizer que por razões históricas, eles também costumam bater bem forte nos tambores da guerra. Os países bálticos, aliás, parecem muito mais irracionais do que a Polônia, eu diria. Mas o que realmente me surpreendeu, e bastante, foi a Alemanha. Eles parecem ter ido até o fim nessa história. E me surpreende vir por esse caminho mais uma vez. Como é que você entende isso, esse papel alemão? How do you make sense of this, though, the German component? Because this is, I mean, Porque isso quer dizer, eu ainda penso naqueles generais alemães que apareceram na TV comemorando quando viram os tanques alemães entrando em Kursk, sabe, invadindo a própria mãe Rússia. E eles faziam referência à Segunda Guerra Mundial, dizendo que isso seria humilhante, porque foi ali que da última vez os alemães foram derrotados. E agora os tanques alemães estão de volta. Quer dizer, é algo realmente impressionante. Como é que você explica a posição da Alemanha, esse objetivo de se tornar a maior força militar da Europa? Eles querem liderar a campanha contra a Rússia. Sinceramente, parece que eu já vi esse filme antes, mais de uma vez. E é meio estranho ver os alemães querendo assumir esse papel de novo. Eu acho que a gente está falando principalmente das chamadas elites alemãs, não do povo alemão comum. É importante lembrar que a Alemanha tem sido um país ocupado desde a Segunda Guerra Mundial, ocupada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela OTAN de modo geral. E uma das coisas que acontecem com países ocupados é que a polícia secreta, o serviço de inteligência, tudo isso fica sob um controle muito, muito rígido. Então, talvez a Alemanha seja, entre todos os países europeus, o que vive sob o regime de censura mais severo. E eu sei que a polícia secreta e as agências de inteligência deles tratam os dissidentes de forma extremamente dura. Por causa disso, o povo alemão em geral tem medo de falar. Eu moro em Mônaco, no sul da França. Você sempre consegue ter uma boa conversa com o francês. Dá para conversar bem com o italiano, na Croácia, e por aí vai. Mas eu fiquei, sabe, quando estou na Alemanha, me impressiona como as pessoas têm medo de falar. E quando falam, não importa onde estejam, começam a sussurrar. Se tem algo um pouco controverso para dizer, praticamente cochicham e olham para os lados. Então eu acho que entre os alemães existe um medo geral das autoridades. Por isso o povo fica muito, muito calado. Enquanto isso, os círculos do governo, o lado pró-guerra da sociedade alemã, são bem barulhentos, bem espalhafatosos. E isso dá a impressão de que a Alemanha quer voltar para os anos 30. Mas eu não acho que isso seja verdade. Só que se o povo ficar quieto, se não reagir, corre o risco de virar uma nova Ucrânia, entende? E corre o risco de ter que sacrificar sua juventude para essa máquina de guerra, como já aconteceu lá.
Yeah, I think that's probably fair. I mean, Acho que isso é justo. Quer dizer, estamos falando da Alemanha. E na Alemanha, o Merz é hoje provavelmente um dos líderes mais impopulares do mundo. Então, atribuir essas ideias a todos os alemães não parece muito razoável. Então, sim, acho que é justo. Bom, eu só queria fazer uma última pergunta. Você vê alguma saída possível nesse momento? Algum avanço diplomático? Porque toda a estratégia da União Europeia de retomar a diplomacia parece não estar indo a lugar nenhum. Quer dizer, primeiro eles teriam que concordar em conversar com a Rússia. Depois teriam que decidir quem vai representar a União Europeia. E claro, também teriam que chegar a um acordo sobre quais seriam as condições. E até agora, o que a gente tem ouvido de pessoas como a Kaja Kallas, que no passado já defendeu que a Rússia fosse dividida em países menores, é não na indica que disputam para isso. Sabe, ela diz que não faz sentido conversar com a Rússia porque não fala mais com ditadores. E bom, ela deixou claro que gostaria de ver a Rússia não só recuando de todos os territórios, mas também aceitando que a Ucrânia possa entrar na OTAN, se quiser. E claro, que a Rússia pague reparações e reduza o tamanho do seu exército. Quer dizer, parece que os termos são de rendição unilateral por parte da Rússia. É isso que ela está buscando, o que é algo estranho de se exigir quando se está perdendo uma guerra, ou seja, a União Europeia perdendo a guerra. Então, considerando que a capacidade de fazer diplomacia está tão comprometida, você vê alguma saída? Porque eu tenho a sensação de que estamos subindo uma escada de escalada que pode ser muito perigosa. Infelizmente, Glenn, eu não vejo uma saída, porque isso não foi um grande mal-entendido. A guerra na Ucrânia é resultado de uma agenda que vem sendo construída há muitas e muitas décadas. Se a gente voltar à Segunda Guerra Mundial, antes mesmo dela terminar, os britânicos já tinham elaborado algo chamado Operação Impensável. Quando perceberam que a Alemanha tinha perdido, a mesma Alemanha que eles mesmos incubaram, fortaleceram, militarizam e nazificaram para usar como arma contra a União Soviética. Quando perceberam que a guerra estava perdida, eles então propuseram ao Roosevelt que Estou tentando lembrar se foi o Roosevelt ou se já era o Truman, mas basicamente isso aconteceu antes do fim da Segunda Guerra, em abril de 1945. A chamada Operação Impensável foi proposta, e a ideia era usar o que restava das tropas alemãs, junto com as tropas americanas, britânicas e polonesas, para lançar um ataque surpresa contra a União Soviética. E aí, se você lê o documento, dá para ver que eles sabiam que era uma aposta bem arriscada, que não era algo muito provável. Mas se eles não conseguissem subjugar e destruir a União Soviética com um ataque rápido e surpresa, usando todas essas forças, a alternativa seria um processo muito mais longo, de preparação para um novo ataque contra a Rússia. Eles não dizem quanto tempo isso levaria, mas a ideia é que seria coisa de décadas. Então, logo depois, um ano mais tarde, em 1946, depois que os aliados derrotaram a Alemanha nazista, né? União Soviética, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, eles deveriam ser aliados, certo? Certo. Em 1946, Winston Churchill declara a União Soviética como inimiga do Ocidente. Em 1948, começa a formação da OTAN, e depois ela continua se expandindo. E depois do fim da Guerra Fria, continua se expandindo, mas sempre em direção ao leste, sempre em direção à Rússia. A OTAN avança mais de 1.000 quilômetros em direção à Rússia, e não só move as fronteiras da OTAN para perto da Rússia, como também concentra tropas e arsenais da aliança no leste, bem perto do território russo. E quase imediatamente depois do colapso da União Soviética, em 1901, a OTAN entra na Ucrânia e na Geórgia. E a Ucrânia já assina um tratado. Na verdade, não é um tratado. É uma declaração de parceria especial entre a OTAN e a Ucrânia.
between NATO and Ukraine it was signed in Madrid in 1997. Foi assinado em Madrid em 1997. E a partir daí, começou o processo gradual da OTAN de militarizar, de armar a Ucrânia, do mesmo jeito que fizeram com a Alemanha nos anos 30. Então, acho que não devemos procurar respostas entre nossos líderes eleitos, nem entre nossos diplomatas. Não dá para esperar que eles ajam com bom senso. A gente precisa rastrear quais são os incentivos que estão por trás desse movimento constante, implacável, de hostilidade contra a Rússia, até chegar à sua verdadeira origem. E você já sabe o que eu vou dizer. Isso vem do cartel bancário internacional. Porque o que eles veem na Rússia é colateral. Um colateral a partir do qual podem gerar um enorme impulso de crédito e criar todos esses ativos que os enriquecem diretamente, que drenam a riqueza de onde quer que ela seja produzida para os próprios sistemas bancários deles. E aí, sabe, eles compram a mídia, pagam os think tanks, compram os políticos, cooptam os generais do exército e por aí vai. Então você tem essa grande máquina que não para um segundo, criando uma espécie de psicose de guerra, de que a gente precisa ir para a guerra, precisa derrotar a Rússia, precisa desmembrar a Rússia, dividir o país em 5 partes diferentes, ou em 27, dependendo de quem você pergunte. E isso não tem tanto a ver com quem a gente elege, nem se os nossos diplomatas são completos idiotas ou pessoas inteligentes. Tem a ver com os incentivos que estão movendo todo o sistema para frente. No caso do governo Trump, nos Estados Unidos, deu para ver que começou de um jeito até promissor. Tinha a Tulsi Gabbard ali e também o Joe Kent. E tinha um monte de gente que era realmente do movimento MAGA e queria mudar o rumo da política dos Estados Unidos. Mas quando chegou a hora da verdade, os interesses do dinheiro, dos bancos, acabaram vencendo. E eles tiraram todos esses, digamos, membros patrióticos do MAGA que estavam no gabinete. E o que acontece? Joe Kent sai porque discorda da guerra contra o Irã. E quem entra no lugar dele? Sebastian Gorka. O Sebastian Gorka, que é praticamente um agente britânico e um arquicionista. Então houve uma espécie de limpeza, digamos assim, do elemento mais nacionalista e patriótico dentro do governo, substituído por globalistas anglo-sionistas. E a gente tem que entender que isso pode acontecer em qualquer democracia, especialmente na Europa. Então, mesmo que eles sejam derrotados na Ucrânia, não vão parar de preparar a próxima guerra. E essa guerra vai ser sempre com o objetivo de tentar destruir a Rússia. E a gente também precisa ter em mente que se eles tirarem a Rússia do mapa, o próximo alvo vai ser a China. E aí, muito provavelmente, eles vão usar a própria Rússia, o seu armamento, suas tropas, seu poder militar, para destruir a China por eles. Do mesmo jeito que usaram o exército da Ucrânia depois de fortalecê-lo para tentar destruir a Rússia. Esse movimento não vai parar até ser completamente destruído. Agora, se partidos como o AfD, na Alemanha, o Reagrupamento Nacional na França e outros movimentos patrióticos em diferentes países chegarem ao poder, isso vai complicar muito as coisas para eles. Mas eles não vão parar de tentar. E, de novo, o principal trunfo deles na Europa é a Alemanha. Então, é pela Alemanha que eles vão lutar com mais força pelo controle político. A Alemanha sozinha não vai conseguir entrar em guerra contra a Rússia. Germany alone will not be able to go to war against Russia. Then you'll have to be creating alliances again, you know. Então vai ser preciso criar alianças de novo, o que vai ser complicado, porque a Alemanha não está em boas relações, nem com a Polônia, nem com a França, nem com os vizinhos do norte. Ou seja, politicamente, tudo isso vai ser extremamente complicado. Por isso, a pressão é para manter a Ucrânia lutando, para tentar manter a OTAN e a União Europeia de pé, de algum jeito, e assim preparar a próxima fase da guerra até o fim desta década. Vamos ver se eles conseguem. Para mim, parece que as coisas estão se desintegrando mais rápido do que eles conseguem remendar. Mas eles não vão desistir. Essa é a minha resposta.
Não vai haver uma saída fácil em que alguém diga: bom, parece que perdemos aqui, então talvez seja a hora de fazer um acordo de paz com a Rússia, um armistício, virar a página, cooperar, ser bons vizinhos e fazer negócios de forma vantajosa para os dois lados. Eu não acho que isso vá acontecer tão cedo. No, I think the way the whole Não, eu acho que o jeito como todo o caminho para a paz, ou aquela plataforma de paz, foi desmontado tão rápido, acabou despertando muita gente. Como você disse, o fato de terem tirado a Tulsi Gabbard e o Joe Kent do governo Trump, o que é bom para quem quer enfrentar os iranianos, e também o quanto o Trump mudou rápido, de alguém que queria acabar com a guerra, lembra da bronca que ele deu no Zelensky no Salão Oval, para agora estar basicamente quase igual ao Biden. Não deveria surpreendente, mas de certa forma, é sim. Enfim, Alex, muito obrigado por dar o tempo. anyways, Alex, thank you so much, as always, for taking time. Obrigado pelo convite, Glenn Giesing, e até a próxima. Tenha um bom fim de semana. Weekend.